em Êxodo 20, versículo 15. Êxodo 20, 15. Lá está escrito assim: não furtarás. Ponto. Isso é interessante porque... Por que será que nas leis fundamentais desse povo de Deus está não furtar? Eu até entendo não matar, não ter ídolos, não furtar. O que está acontecendo nesse período que Deus colocou aqui e o que tem de diferente nisso aqui? Alguns séculos antes, século 18 antes de Cristo, começaram a se ter leis escritas e registradas para colocar um fim nas vinganças entre tribos, entre povos. Se uma tribo roubasse uma outra, se o Paulo roubasse a mim, ao invés de eu puni-lo pelo roubo, talvez eu me vingaria, e era o que acontecia, não só com ele, mataria a família, talvez escravizaria a tribo dele. E isso era uma retribuição muito grande por um crime que foi cometido, mas que precisava ser apaziguado. E existiam alguns códigos sendo colocados, e o mais famoso que chegou até a gente, que se achou, é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele vai falar sobre roubo, e sobre quem roubar tem que ser penalizado por esse roubo. Só que quando você estuda na escola, se é que você conseguiu estudar, sobre esse código, você vai perceber uma coisa diferente ali, que era comum na época. Existia uma pena para, se você roubasse uma pessoa comum, você teria uma pena. Mas se você roubasse um rei ou o templo, era considerado um roubo contra Deus. Tanto do rei, que era divinizado, contra o templo, era ali, você está roubando contra Deus. E contra Deus, você teria a pena de morte. Quando a gente chega no mandamento que Deus está dando ao povo, ele fala: não furtarás. Ponto. E todas as nações que já estavam acostumadas com... Aliás, o povo hebreu que estava acostumado com as outras nações, e fala: e os complementos? Se eu roubar o sacerdote, se eu roubar o templo, se eu roubar um rei... Não, aqui todos são iguais. E presta atenção que daqui para frente a gente vai falar sempre isso. Sempre que vai falar de roubo, o texto bíblico, sempre assim, a maioria das vezes está incluso o pobre. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Você não pode roubar porque você está roubando a Deus, e Deus é um Deus justo para com todos. A gente sempre que vai falar sobre os 10 mandamentos, a gente pega textos que ficaram consagrados, principalmente antes dos 10 mandamentos, em Gênesis. Mas o texto mais comum sobre tudo pertence a Deus e você não pode roubar a Deus, está lá no finalzinho da Bíblia hebraica. Talvez quem veio de algumas igrejas mais da teologia da prosperidade já ouviu algumas vezes. Sempre que a arrecadação está fraca, sobe alguém e vai ler que texto? Malaquias. Você conhece, Malaquias é famoso. Eu devia ter lido que talvez a nossa arrecadação melhorasse. E Malaquias geralmente ele é usado um pouco distorcido. Porque Malaquias ele vai falar o seguinte. Malaquias 3, versículo 8 e 10, eu pulei. Ele vai falar assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, porque vocês não estão dando os dízimos e as ofertas. E aí, Deus... Por que é dízimo e oferta? Por que eu falo que não é bem certo? Naquela época, o templo era chamado a casa do tesouro. Então, o ministro... o Haddad é ministro do quê mesmo? Economia. O ministro da economia trabalhava no templo. Então, era dízimo e imposto era a mesma coisa. Com o Novo Testamento, a obrigação, por isso que era obrigado. Com o Novo Testamento, a obrigação ficou no imposto, e por isso que dízimo hoje é voluntário de coração. Exigir, por isso que não podemos subir aqui e falar: vocês estão roubando a Deus, vocês têm que estar roubando, não sei o quê. Porque depois do Novo Testamento, a obrigação ficou no dízimo. No dízimo não, no imposto. Isso, e só uma igreja séria deveria entender isso, eu falar isso. E aí a questão é o seguinte: o que Deus está falando aqui, vocês estão me roubando, e aí a gente nunca chega no versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento
em minha casa. Por que precisa ter alimento na casa de Deus? Porque o alimento era o que trazia a justiça em Israel. Aonde? Porque a própria lei de Levítico fala, se você não tem, você vai no tabernáculo, você vai no templo, você vai ter a sua ajuda. Qualquer viúva teria que ser sustentada pelos dízimos e oferta. Qualquer órfão tinha que ser sustentado pelos dízimos e oferta. Os sacerdotes que não tinham terra, não tinham divisão de terra, tinham que ser sustentados por isso. E por isso, presta atenção de novo, vocês roubam porque vocês não fazem, porque vocês não estão ajudando os necessitados. Então, como é que se rouba a Deus? Não amando o próximo e acumulando um coração ganancioso e que não vê a miséria ao redor. Então, não é pecado ser rico. Pecado é ser rico à custa do próximo. E isso é algo muito forte aqui, porque esse não roubará sempre tem a ver com vocês têm um coração corrupto, que quer pegar o que não é teu, um coração insatisfeito, um coração que quer sempre justificar esse ato de ser ingrato a Deus e quer o próximo.